Olá, queridos irmãos, estamos continuando o nosso caminho quaresmal. Celebramos hoje com alegria o 4º domingo da quaresma. E a motivação principal deste domingo é que nós entremos na lógica do enxergar, do perceber quem é Jesus. A quaresma, na tradição da igreja, era o caminho de preparação para os catecúmenos, ou seja, para aqueles que iam receber o batismo no dia da Páscoa. Então, se fazia um caminho ao longo do processo e se propõe esse evangelho no 4º domingo da quaresma, para como simbolizar que aquela pessoa que começou a fazer uma catequese já lá no início, desde o dia da quarta-feira de cinzas, agora começa a enxergar o mistério de Deus, de um Deus que é amor, que é bondade, que é misericórdia e que quer tirar a nossa cegueira. Obviamente, uma cegueira não só física, mas sobretudo uma cegueira espiritual. Nós vemos hoje no Evangelho Jesus que passa por esse homem cego e aí se pergunta: mestre, quem pecou? Foi ele? Foi os pais? Quem foi que pecou por ele ter sido cego? Jesus então, compadecido daquele homem, então pega aquela lama, coloca nos olhos e aquele homem começa a enxergar. O tema da cegueira no Evangelho, ele é muito comum. Obviamente, por trás de uma deficiência física, está sobretudo uma deficiência da nossa alma. A incapacidade de enxergar quem é Jesus. Quem é Jesus para nós, o que é Jesus, o que Jesus manifesta na nossa vida. Às vezes, o Senhor precisa tocar os nossos olhos para nos fazer enxergar. E nesse tempo da quaresma, nós estamos vendo o caminho do Senhor nos fazendo enxergar nossos principais pecados, fraquezas, debilidades. O Senhor deve estar te mostrando algumas coisas. E o que é que nós podemos, qual é a nossa reação? Aí nós podemos ser como este cego do Evangelho, que foi curado por Jesus e começa a enxergar todas as coisas, ou nós podemos ser como os fariseus, que se negam a enxergar. O pior cego não é aquele que não vê. O pior cego é aquele que é incapaz de enxergar o que Deus quer, a vontade de Deus, a condução de Deus, a verdade sobre si mesmo. A verdade às vezes dói, e é por isso que às vezes nós preferimos ser cegos, do que enxergar às vezes as coisas mais profundas do nosso coração. Mas a verdade liberta. E por isso é importante ter coragem de fechar os olhos para enxergar aquelas realidades mais profundas do nosso coração. Como está o seu caminho nesse tempo da quaresma? Como está o seu processo de aproximação de Jesus? É normal que ao se aproximar de Jesus, a luz de Jesus, que é tão forte, vai iluminando e mostrando algumas realidades que nós não enxergávamos antes. Alguns até desanimam, porque começam a perceber que os seus próprios pecados são maiores do que imaginavam. Mas não é assim que o Senhor deseja. O Senhor quer que nós nos alegremos, porque antes nós não enxergávamos, mas agora nós enxergamos. E enxergando a verdade sobre nós mesmos, nós podemos correr com mais humildade ao encontro de Jesus. Ou então, alguns podem fazer como os fariseus. Vamos matá-lo, vamos eliminá-lo, porque aquilo que ele fala para nós nos ofende. Aquilo que ele fala que mostra a nossa verdade nos dói. Então nós não queremos acolher. Queridos irmãos, hoje é muito importante pedir ao Senhor a graça de enxergar e de aderir à verdade de Cristo. Eu acho que nós estamos mais do que nunca no momento de uma boa e sincera confissão dos nossos pecados. Você está vendo agora a imagem do rosto de Jesus. O Papa Bento XVI diz: o que Jesus veio trazer a nós, se não poder enxergar o seu rosto? Deus veio manifestar um rosto para nós. É esse rosto, compassivo e misericordioso,
que espera que os teus olhos vejam. E se teus olhos ainda não conseguem ver Jesus, se teus olhos não conseguem passar um bom tempo olhando o seu rosto, contemplando a sua face, nós precisamos pedir a Deus a graça de enxergar. Senhor, faz-me de novo enxergar, deve ser a nossa oração. Ó Jesus bondoso, deixa-me te enxergar. O Senhor também abre os nossos olhos para que nós possamos conhecer a verdade e nos saciar da verdade. Hoje, na leitura da patrística proposta no nosso livro da Semana Santa, da Quaresma, Santo Agostinho diz: nós nascemos de Adão cegos e precisamos ser iluminados pelo Senhor. A verdade nos saciará quando virmos face a face, quando o virmos face a face, porque também isso nos foi prometido. Porque quem ousaria esperar Deus, se Deus não nos tivesse prometido algo do tipo? O que é o céu, meus irmãos? É quando nós nos encontraremos com o Senhor definitivamente face a face. Olharemos para Ele e Ele olhará para nós, e aquilo saciará toda a sede que nós temos. O Senhor nos tira da cegueira para que nós possamos enxergá-lo. Talvez você tenha feito essa experiência nessa quaresma, de adoração ao Santíssimo Sacramento e enxergar naquela hóstia, naquele pão que parece não ser nada, enxergar o próprio Senhor. Olha para quem te olha. Capacidade de olhar e de sentir-se olhado pelo Senhor. E continua Santo Agostinho: se o amas, segue-o. Eu amo, tu dizes, eu amo o Senhor, mas por onde o seguirei? Se o Senhor te houvesse dito: eu sou a verdade e a vida, tu que desejarias a verdade e aspiras à vida, certamente procurarias o caminho para alcançá-la e diria a ti mesmo: grande coisa é a verdade, grande coisa é a vida. Ah, se fosse possível a minha alma encontrar o caminho para lá chegar. Que o Senhor hoje abra os nossos olhos para enxergar a coisa mais importante da nossa vida, que é o próprio rosto, a face do nosso Senhor. Vamos então fazer um momento de oração que vai introduzir você na sua oração pessoal de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, diz o salmista: quando eu terei a alegria de ver a tua face, Senhor? Senhor, é a tua face que eu procuro. Não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Nós queremos nos unir, Senhor, à oração do salmista. Desejo te ver, Senhor. Desejo te encontrar. Desejo saciar os meus olhos, que vivem em busca de tantas coisas, mas que não se saciam. Atrás dos brilhos desse mundo, atrás das luzes deste mundo, que ao invés de saciarem os nossos olhos, só o ofuscam cada vez mais. Ó Jesus, neste meu encontro contigo de hoje, eu te peço perdão pelas vezes que os meus olhos buscaram em outras coisas e foram ofuscados pelo brilho dessas coisas que não o saciam. Perdão, Senhor, pelas vezes que fui cego para a manifestação do teu amor. Perdão, Senhor, pelas vezes que achei nas coisas deste mundo onde fixar os meus olhos e tirei meu olhar de ti, Senhor. E hoje eu te peço, dá-me a graça de te enxergar. Dá-me a graça de ver a tua face e na tua face ser saciado. Dá-me a graça, Senhor, de um olhar puro, olhar para ti, para a tua face, para a tua Eucaristia, para as coisas santas e não querer tirar os meus olhos delas. Senhor, concede-me essa graça. Não me permita, Senhor, como os fariseus no Evangelho de hoje,
que não foram capazes de enxergar o milagre que tu realizaste. Senhor, atrai o meu olhar, torna-te irresistível aos meus olhos. Você pode repetir comigo? Senhor, torna-te irresistível aos meus olhos. Senhor, torna-te irresistível aos meus olhos. Jesus, sagrada face, que eu não deseje outra coisa senão te ver, senão te contemplar, senão te amar. Purifica os meus olhos de todo pecado, purifica meus olhos de tudo que o mundo quis atrair e torna somente a tua face aquilo que eu mais desejo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aqui está o início da sua oração de hoje, mas você pode continuar um bom tempo. Se tiver um lugar para rezar, que tem o Santíssimo Sacramento exposto, melhor ainda. Se tiver um ícone como esse da Sagrada Face, bom também para meditar o Senhor. Se tiver uma cruz, procure uma imagem de Jesus e faz uma oração sincera, olhando para Ele. Se quiser um lugar onde possa rezar, nós temos também no nosso canal do YouTube, Capela SH, a adoração ao Santíssimo Sacramento 24 horas. Por que não? Gastar um bom tempo mesmo à distância. Talvez você esteja impossibilitado de sair de casa. Por que não? Naquela relação de amor, encontrar o Senhor da tua vida. E deixar que Ele purifique o teu olhar. Que te faça enxergar. E te dê prazer em enxergar aquilo que só Ele pode te dar. O nosso exercício da semana, nós vamos fazer nessa semana um jejum diferente, que não tira o jejum da sexta-feira. Continue fazendo. Deve estar sendo muito bom. Acredito que você deve estar crescendo muito na sua relação com Deus através desse sadio sacrifício de jejuar às sextas-feiras. Mas essa semana eu queria te propor um jejum diferente. O jejum dos sentidos. Fechar os olhos, fechar os sentidos para não deixar que o pecado entre. Onde os olhos às vezes vão demais, tanto às vezes o olhar malicioso diante das pessoas, o olhar diante das compras, do brilho do shopping center, o olhar de coisas que atraem demais o coração e tiram o coração de Jesus. Essa semana, fazer o jejum desses sentidos, de todos os sentidos, para que, reservado no teu interior, tu possas se saciar com o olhar somente para Deus. Vai ser uma boa experiência. Fechar um pouco mais os olhos, se preservar um pouco mais de algumas conversas, se preservar mais de alguns toques, para que com os sentidos guardados e resguardados, tu possas encontrar com mais alegria o teu Senhor. E a segunda exercício para essa semana é colaborar com a cegueira de outros, né? Colaborar para que a cegueira seja salva de outras pessoas ao teu redor. Procura alguém, talvez, que ainda esteja muito perdido na cegueira desse mundo e ajuda ela a colaborar com quem mais precisa. Talvez a partir de um pobre que você conheça, procura alguém que tenha condição de ajudá-lo e pede àquela pessoa para ajudar aquele pobre. Faz uma ação de caridade, chama essa pessoa que você considera um pouco cega para fazer essa ação de caridade junto com você, uma obra de misericórdia. Ajuda. Às vezes você será o caminho, será um instrumento que Deus utilizará para curar outras pessoas da cegueira que elas vivem. Meu querido irmão, eu desejo a ti que o Senhor, no teu coração, faça-te enxergar o que é essencial. Que Ele vá tirando tudo o que pode causar cegueira. Que Ele te limpe os teus olhos para enxergar a Ele e que o faça desejar com todo o coração. E quem estiver ao teu redor possa perceber que tu foste curado pelo Senhor e enxerga o mundo de uma forma completamente diferente. Que o Senhor te abençoe, que se revele a ti e que a face do Senhor resplandeça e brilhe na tua face. Que Deus te abençoe. Shalom.